Salve galera, suave! Hoje venho com um videozinho um pouco diferente, falando um pouquinho sobre algumas histórias da minha vida. Lembrando que todos os nomes vão ser censurados, meus amigos próximos conhecem essa pessoa, eu peço pra, pelo amor de Deus, não mencionar o nome dessa pessoa. E além disso, eu já quero avisar de antemão que eu não tenho raiva e desejo que essa pessoa esteja muito feliz. Dito isso, bora lá. Um tempo atrás, eu namorava um rapaz que chamava, sei lá, Noé, tá? Vamos chamar ele de Noé. A gente ficou junto por um tempo, mas eu não queria mais nada, eu não tava feliz e era só isso, sabe? Eu tentava terminar com ele, mas ele meio que, sei lá, não aceitava. Eu cheguei a falar que eu sentia atração por outras pessoas e que isso não tava certo, eu me sentia mal, eu queria terminar, enfim. Um relacionamento não é pra você sentir atração por outras pessoas. E eu cheguei a falar isso pra ele e ele me respondeu: Vamos ver um filme? Bom, até aí já tava muito receosa, porque, sei lá, né? Foi uma resposta bem estranha. E depois de umas semanas, 2 semanas mais ou menos, eu terminei com ele. E foi aí que as coisas começaram a ficar, sei lá, meio estranhas. Ele começou a aparecer nos lugares que eu ia, os lugares que eu postava no history do Instagram, né? Era muito estranho, então eu comecei a bloquear ele dos meus stories. Mas mesmo assim, não adiantava, porque ele também tinha meus amigos, os meus amigos postavam e ele aparecia. Só que o problema é que eram lugares muito distantes, não tinham nada a ver com a rotina dele, sabe? Ele só aparecia e se juntava comigo, os meus amigos, que ele já conhecia, né? Mas eram meus amigos. Ele não conhecia antes de ter um tipo de relacionamento comigo. E ele se juntava lá, sentava lá e fingia que tava tudo bem. E como se ele tivesse sido convidado, mas ele não foi. Até aí, eu tava no último ano da escola e ia rolar minha formatura terceiro ano. Só que ele começou a pedir ingresso pros meus amigos, pra mim, mesmo falando que eu não queria que ele fosse, eu tinha desconvidado ele. Até porque não fazia sentido ele ir, a gente não tinha mais nada, a gente não tava junto. Meio que eu falei pra ele não ir, né? Acho que qualquer pessoa faria isso, não? No final das contas ele não foi, mas só piora. Além das aparições repentinas e inconveniência. Piora mais ainda. A minha formatura foi em dezembro e o término foi em setembro. Então, durante esses 3 meses, eu fiquei aturando essas aparições repentinas e só evitava ele a todo custo, porque eu já não gosto muito de briga, discussão, então eu só evitava ele e não falava com ele. Bom, beleza. Isso já era em janeiro e eu fui passear com a minha cachorra, de boa. Eu morava em prédio, então eu precisava passear com ela. Eu fui bem de boas, normal. Uhul, toda feliz, passeando com a minha cachorrinha. Nada pode acontecer. E aí, quando eu entrei no meu prédio, eu recebi uma mensagem dele, do Noé. E ele mandou mensagem: Te vi passeando com a Mila. Mila é minha cachorrinha, e ela na tela. E ele ainda complementou que eu estava com uma camiseta da DC, exatamente como eu estava. Eu comecei a olhar para os lados e não conseguia vê-lo, não sabia onde ele estava, eu não entendi nada. Só que o estranho é que ele morava, sei lá, uns 23 quilômetros da minha casa. Era um bairro residencial, então não tinha motivo para ele estar ali, sabe? Não tinha nada de comercial ou qualquer coisa que fosse da rotina dele. Era só vários prédios, não fazia sentido, ele nem tinha amigos que moravam onde eu morava. Esse ponto eu já comecei a sentir, sei lá, medo. Começa a ser estranho e meio perturbador uma pessoa começando a te seguir e falando que te viu na rua, em um lugar que não era nem pra ela estar. Enfim. Meus amigos ficavam com muita dó, ficavam, ai, tadinho, ele só gosta de você. Poxa, coitado, ele não superou. Mas enfim, não demorou muito pra eles perceberem que as coisas estavam ficando realmente estranhas. Depois disso, eu só ignorei a mensagem dele e ele não parava de me mandar mensagem. Era uma atrás da outra, pedindo desculpa, que me amava, que não entendia o porquê eu não queria mais nada. Era sempre mensagem nesse contexto de declarações e desculpas. Eu só não aguentava mais, sabe? Eu queria viver minha vida, como qualquer adolescente de 17 anos. Nessa mesma época, em janeiro, eu tinha uma amiga que passava por uns problemas pessoais meio complicados. Assim, a situação dela era bem delicada, eu não vou entrar em detalhes. Só que aí o Noé começou a ir atrás dos meus amigos pra perguntar sobre mim, inclusive chamando essa amiga que eu mencionei. E quando ele me enviou o print da conversa, eu já sabia que era ela, porque ela escrevia de uma forma muito única. Basicamente, só ela escrevia assim, e vocês vão ver o print, então vocês vão entender sobre o que eu tô falando. Bom, ele mandou mensagem e mandou esse print falando com a minha amiga e falou: toda hora alguém vem e me fala de algo que você disse. Não, amigão, você que pergunta pros seus amigos. Então eu chamei minha amiga e ela mandou a conversa inteira. Basicamente, ele manda mensagem chamando ela pelo nome dela, querendo conversar sobre mim. Uma pessoa que ele sequer tinha intimidade, e isso já era em janeiro. Eu já tava exausta, ele chamava meus amigos, invadia minha privacidade. Eu começou a se tornar um negócio meio atração fatal, sabe? Umas coisas foram indo de mal a pior, eu comecei a arquivar umas mensagens no meu e-mail, sabe? Quando você vai lá no WhatsApp e coloca arquivar mensagem. Bom, eu fiz isso porque eu tava cogitando, sei lá, chamar a polícia, quem sabe? Bom, não sei. Isso já era em janeiro e eu comecei a receber mensagens assim: Você tá estranha, você tá meio brava, não vou te encher o saco. E sim. E depois ele mandava: Só quero saber se você já pode me falar o motivo que você dizia não saber o porquê. O que eu não entendi nada. Bom, já fazia meses que a gente tinha terminado e ele continuava insistindo e batendo na mesma tecla e me perseguindo. E
começou a se tornar um negócio muito cansativo. Ele não parou tão cedo e começou a mandar muitas, muitas, mas muitas mensagens. Ele chegou até a falar que a mãe dele tava com depressão pra conseguir minha atenção, e era mentira. Fica até o final que você já vai entender, eu jamais ia diminuir se realmente fosse essa questão, mas não era, era só pra conseguir atenção. Enfim, depois desse tanto de mensagem que ele mandou, eu basicamente falei que eu não queria nenhum contato com ele, que ele passou dos limites, que ele tava sendo chato, que tava sendo horrível isso tudo. E em um momento ele até fala que percebe que estava sendo perturbador pra mim e tudo mais, mas ele não parou, e isso que eu achava estranho, ele não parava. Ele pedia desculpa e me perseguia, ele pedia desculpa e mandava 1 milhão de mensagens, ele pedia desculpa e continuava assim. Cara, ele chegou a chamar o ex-namorado da minha irmã, que ele viu, tipo, uma vez na vida. Minha irmã tinha acabado de terminar o namoro. Basicamente, ele chamou o meu ex-cunhado e foi lá na casa dele chorar as pitangas e perguntar sobre mim. Mas, cara, isso já era em janeiro. Tinha muitos meses que a gente tinha terminado. Não fazia sentido. E falou, tipo, ah, cara, pô, beleza, a gente marca alguma coisa. E o Noé simplesmente falou, tá bom, eu tô indo aí. Eu levo umas brejas e a gente conversa. E, ele não entendeu muito bem a parte do um dia a gente marca, sabe? Que esse dia nunca chega. Bom, claramente eu contava para os meus amigos disso tudo e algumas coisas eles até viam, principalmente essas aparições repentinas em barzinhos e lugares que eu frequentava, né? E em fevereiro teve o carnaval. Uhul, carnaval, que legal e tudo mais. Eu achei que, sei lá, ia ser tudo bem eu aproveitar o carnaval. Essa altura do campeonato eu já tava com outro cara, a gente tava junto, a gente foi aproveitar. E eu meio que não quis contar pra ele que eu tinha um ex que me perseguia muito, porque eu acho que qualquer cara acharia estranho isso. Então eu só deixei quieto e fui aproveitar no carnaval com o cara que eu tava e meus amigos. E, cara, eu consegui encontrar o meu ex em meio a 2 milhões de pessoas, e não, não é exagero, eu tava no bloco Casa Comigo, que é aquele bloco gigante de São Paulo, e aquele ano bateu 2 milhões de pessoas. E eu literalmente, quando encontrei assim, eu bati de frente com o cara, né, com o senhor Noé, encontrei ele, olhei pra ele, olhei pro cara que eu tava, peguei na mão do cara que eu tava e saí correndo, simplesmente saí correndo, porque eu fiquei com medo. Bom, a gente vai nomear esse cara que eu tava de Geraldinho, tá? Então eu e o Geraldinho, a gente saiu correndo, despistou ele. O Geraldinho olhou pra mim, não entendeu nada do porquê que eu simplesmente peguei na mão dele e saí correndo do nada. E eu expliquei tudo o que tava acontecendo, desde setembro. Bom, o Geraldinho entendeu, continuamos juntos e no dia seguinte a gente falou, bom, vamos para outro bloco de carnaval, né? Mas, de novo, a gente encontrou o Noé. O Noé foi se aproximando e ele tava com o melhor amigo dele na época. E eu cumprimentei os dois por educação, apresentei o Geraldinho pro Noé, mas na hora que o Geraldinho estendeu a mão, o Noé pegou o celular e ignorou completamente o cara. E o Noé ficou lá, mexendo no celular, enquanto o Geraldinho olhava assim pra ele, pra mim, não entendia muito bem o que tava acontecendo, né? O cara foi muito mal educado. É. E eu achei que o Noé ia embora logo, mas ele não foi. E claramente eu não iria demonstrar afeto com o cara que eu tava, né? Com o Geraldinho, pro respeito e tudo mais. Além de tudo, eu tava com os meus amigos. E o Noé, que tava completamente aleatório nesse rolê todo. Eu tava com os meus amigos, eu tava com o cara que eu tava ficando. E ele ficou lá com o melhor amigo dele. O melhor amigo dele nem tava gostando dessa situação, ele queria ir embora. E quem não queria ir embora era o Noé. E, sei lá, eu acho que ele gostava de sofrer, não sei, porque. Não sei, acho que qualquer pessoa não gostaria de ver a ex que você ainda, sei lá, é apaixonado com outro cara. Bom, não sei, nada disso fazia sentido, essa história não faz sentido nenhum. Até hoje eu dou risada sobre isso, porque gente, sério, é bizarro. Só que depois de, sei lá, aproximadamente 1 hora e meia eu desisti e demonstrei afeto com o Geraldinho, achando que o Noé ia embora, né, sei lá. Só que quando eu beijei o cara que eu tava, que era o Geraldinho, o Noé simplesmente começou a olhar fixamente pra gente. Foi muito bizarro. Eu simplesmente achei que ele ia embora, mas ele não foi embora, ele ficou encarando a gente muito. Não foi pouco, ele ficou encarando muito. Então acabou que eu desisti, deixei ele lá com os meus amigos, né? O Noé e os meus amigos, e fui embora com o Geraldinho. Pô, ele começou a mandar várias mensagens nada a ver, até o mês seguinte, que no caso era janeiro, fevereiro, era março, né? Carnaval foi em fevereiro, então isso já era março. E o bônus, porque o vídeo tá ficando enorme, eu não quero deixar o vídeo tão grande assim, eu matriculei em um cursinho de rede, que era próximo à minha casa, tipo uns 2 quilômetros da minha casa. Eu não quero falar muitas zonas assim, tipo, zona leste, zona oeste, zona norte, sul, e tudo mais, porque eu não quero expor ninguém, sabe? Eu quero que tudo seja censurado da melhor maneira possível. Basicamente, o cursinho era a 2 quilômetros da minha casa. E lembrando que a casa do Noé era, sei lá, uns 23 quilômetros da minha casa. E ele se matriculou no mesmo cursinho que eu. Só que tinha literalmente o mesmo cursinho do lado da casa dele, do lado mesmo, tipo uns 2 quilômetros da casa dele também.
Porque era um cursinho de rede. Enfim, isso que é colégio, cursinho, faculdade de rede. É quando tem várias, não tem só uma, tem várias. E, tipo, todas têm a mesma qualidade, geralmente. Mas eu fazia de manhã e ele fazia de tarde. Eu saía às 11 da manhã e ele entrava às 3 da tarde. Tinha uma diferença de horário ali razoável, né? Literalmente, toda vez que eu saía do cursinho, ele tava lá. E ele ficava me olhando, me olhando, me olhando e não falava nada. Além das mensagens que ele não parava de me mandar. E eu só, sei lá, aceitava que ele ficava lá me encarando. E nesse ponto, assim, eu já tinha contado pra minha mãe, pra minha família, pro meu padrasto, pro meu pai. Eu contei pra todo mundo o que tava acontecendo, porque eu não sabia até que ponto isso podia chegar. Como eu falei, parecia muito atração fatal. Eu achava que qualquer coisa que eu fizesse ia dar ruim. E aí você me pergunta, mas Nader, por que você não bloqueou ele? Cara, não tinha como eu bloquear ele. Eu tinha medo dele aparecer onde eu morava, dele fazer alguma coisa comigo, não sei. Eu tinha medo de fazer ele ficar muito bravo e fazer alguma coisa contra mim. Nunca se sabe, né? Então, é bom a gente se blindar, tomar cuidado, basicamente. Até então, eu tinha 2 Instagram naquela época. Vocês lembram daquela modinha do Dix? Então, eu tinha um Dix. E aí eu parei de postar tudo que eu postava no meu Instagram pessoal e postava no Dix, que eu só tinha basicamente pessoas muito próximas lá. Eu não tinha ninguém que era amigo dele adicionado. Então, belo dia, eu tava indo toda feliz pra academia, já era de noite, umas 8 horas da noite mais ou menos, 8, 9. Fui pra academia, fiz meu treino e como vocês sabem, se não tirar foto, o treino não faz efeito, não é mesmo? Então, postei uma foto lá no meu Instagram, no Dix da vida, enfim. E, ok, postei a foto lá e saí da academia, acabei meu treino, toda feliz, indo pra casa. E vai ter uma imagem aí mostrando como que era da academia até minha casa. E eu basicamente virei na rua e ele tava lá, na chuva, tava chovendo aquele dia. E na hora que eu o vi de relance, eu comecei a andar rápido e ele começou a andar atrás de mim. E nisso eu tava falando com o meu cunhado. E eu só comecei a mandar o nome dele pro meu cunhado desesperadamente, falando: Meu Deus, se acontecer alguma coisa comigo, ele sabe, o meu cunhado vai saber o que aconteceu, né? E nisso o Noé segurou o meu braço e começou a falar pra eu desculpar ele, que ele queria que eu entendesse e tudo mais. E ele não queria que a gente ficasse assim, brigado. Só que, cara, de novo, tinha passado meses. E eu fiquei tão assustada com aquilo, com aquela situação toda, eu achei tão bizarro, que eu simplesmente falei que eu desculpava ele, que tava tudo bem. E aí, quando ele foi embora, eu apertei o passo e voltei pra casa. E contei pra minha família o que tinha acontecido, porque isso não é normal. Não entra na minha cabeça que isso seja normal, sabe? Ele passou um pouco dos limites, eu comecei a sentir muito medo. E falei pra minha família que se algo mais acontecesse, eu iria fazer um BO. Bom, além de contar pra minha família que ele tinha simplesmente aparecido ali, eu fiquei muito curiosa, porque eu não sabia como que ele descobriu que eu tava ali. Vocês lembram do Dix? Então, eu mudei a senha do meu Dix, porque curiosamente eu pensei, bom, será que ele entrou pelo meu Dix e viu? Porque não tinha nenhum amigo dele lá. Ou pessoa que pudesse enviar pra ele onde eu tô, ou qualquer coisa do tipo. E assim que eu mudei minha senha, apareceu uma tentativa de acesso. Sim, ele descobriu a minha senha, eu não sei como. Bom, no dia seguinte eu fui pro cursinho, toda feliz, tudo mais, contei pros meus amigos o que tinha acontecido, e os meus amigos já acharam muito estranho. Nisso eu estava na frente do meu cursinho, conversando com meu amigo, contando essa história. E aí ele falou: Então, o Noé tá atrás de você. E eu falei: Sério? E ele falou: Sério? Eu olhei pra trás e o Noé estava vindo na nossa direção. E eu fui atrás de um segurança do cursinho e fiquei lá escondida atrás dele, nitidamente com medo. Qualquer pessoa perceberia isso, todo mundo tava me olhando no cursinho. Enfim, foi muito constrangedor. E aí o meu amigo foi embora e o Noé simplesmente sentou ali na frente. Mas eu não sei se vocês lembram, eu saí 11 da manhã do cursinho e ele entrava às 3, não fazia sentido ele chegar tão cedo. Ainda mais morando tão longe. Ele ficou lá por mais ou menos 1 hora e eu comecei a ficar assustada e falei, bom, eu acho que eu vou ter que tomar outras medidas. Bom, ele ficou lá sentado por horas e eu fiquei com medo de ir embora, porque se eu fosse embora, eu acho que ele talvez me seguiria, não sei, eu não sabia quanto tempo eu ia ficar lá. E eu mandei mensagem pra minha mãe e resolvi finalmente ligar pra mãe dele, que, gente, claramente ela não tinha culpa nenhuma disso. Eu não quero dar detalhes dessa conversa que eu tive com ela, mas eu só expliquei o que estava acontecendo. Ela entendeu a situação do que estava acontecendo, conversou com ele e basicamente as coisas se resolveram assim. Chegou até a ter uma conversa da minha família com a família dele, onde ele se desculpou pelas coisas que ele fez e eu bloqueei ele de tudo de vez, então nunca mais aconteceu mais nada. Mas basicamente essa foi a história. Quando eu conversei com a mãe dele, eu expliquei tudo, inclusive aquela parada da depressão, que não era verdade, ela mesma falou isso. Lembrando que a culpa não era de ninguém, eu acho que ele só, como um menino novo, não tinha noção de que
acabou, que simplesmente relacionamentos acabam e as coisas acontecem. As pessoas podem simplesmente não gostar mais das outras. Isso acontece, é normal, sabe? A vida é assim. Então, basicamente é isso, mas também que sirva de alerta pra qualquer pessoa, qualquer mulher que, sei lá, seja perseguida por aí. É bom você procurar ajuda. No meu caso, a mãe dele foi a pessoa que me auxiliou e que conseguiu dar um basta nisso de uma vez, sabe? Então, se por acaso isso começar a acontecer com você algum dia, você mulher, você menina que tá assistindo esse vídeo, cara, faz um BO, fala com um familiar, avisa pai, avisa mãe. É sempre importante porque, sei lá, eu não sei o que teria acontecido se eu não tivesse tido essa atitude. Mas, enfim, essa foi a história que eu fui perseguida basicamente por meses, sério. Foi muito bizarro, hoje em dia eu dou risada disso, tá tudo bem, eu já não me importo com essa história. E é isso. Bom, se vocês querem mais vídeos contando histórias da minha vida, eu tenho muita história que, cara, eu nunca contei assim em vídeo ou em Instagram ou até em lives, porque às vezes eu conto algumas histórias em live. Eu tenho umas histórias muito bizarras que você olha e pensa, mano, não é possível que isso tenha acontecido. Isso não pode ser real, mas é. E pior que eu tenho prova de tudo isso, então, se vocês quiserem, me digam aí, se inscreve no canal, deixa seu like, um beijo no coração, fui!